Queridos, antes de nós entrarmos na meditação da Palavra de Deus, hoje nosso pastor Tadeu está ali na Igreja Batista da Posse, a igreja filha da nossa igreja, hoje está comemorando 15 anos de existência. Nosso pastor Tadeu está lá ministrando agora à noite, esse é o motivo dele não estar aqui conosco, ele está lá, creio que alguns irmãos estejam lá também, né? Porque por ser a nossa igreja filha, e 15 anos é uma debutante, né? Então eu imagino que algumas pessoas estão lá também, homenageando a nossa querida igreja, a nossa filha, e também reforçando só mais um detalhe que o pastor pediu que nós reforçássemos, sobre o tempo em que ele está ajudando a Igreja Batista lá, a primeira Igreja Batista em Itaguaí, como pastor interino. Parece que algumas pessoas não entenderam muito bem, ele não está concorrendo ao ministério pastoral lá, não é isso não. O pastor interino é o pastor que nesse tempo de sucessão pastoral auxilia a igreja, auxilia a comissão, vai lá algumas vezes, prega, ministra, trata de algumas questões administrativas da igreja, e isso é o que ele está fazendo lá. Portanto, descansem o coração de vocês, o pastor não está concorrendo à sucessão pastoral lá não, tá? Ele pediu que reforçasse isso, ele falou pela manhã e deve falar outras vezes, para que haja uma compreensão melhor a esse respeito. Mas hoje, em especial, ele está ali na Igreja da Posse. Amém, queridos? Abra, por favor, a sua Bíblia, ou acesse, ou então acompanhe aqui na transmissão, Lucas, capítulo 23. Vamos fazer uma leitura dos versículos 33 a 43. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, relatos de Lucas, no seu capítulo 23, versículo 33 a 43. Hoje eu quero pensar com vocês, nesta noite, sobre o tema Ainda há Esperança. E eu quero usar a cruz de Cristo para salientar em nós, para refutar em nós, para tirar do mais íntimo do nosso ser esta ideia de que ainda há esperança. Eu convido você para a leitura, por favor. Lucas 23, de 33 a 43. O texto vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, que diziam: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Ainda há esperança. Quero pensar com vocês sobre essa palavra que tem um significado muito grande para nós, muito importante para nós, à luz desse tempo. Nós não somos especiais, nem melhores, nem piores, mas vivemos num tempo, vivemos num momento de dores, de lutas, vivemos num tempo de inversões de valores, vivemos um tempo de aumento da violência, do comportamento humano, seja essa violência física, seja a violência moral e até mesmo a violência espiritual.
Nesse tempo em que nós estamos vivendo também, irmãos, somos cercados por guerras, rumores de guerras, ataques, terroristas que nós temos vistos aí, tragédias naturais, ataques diretos a nós, ataques à família, ataques à igreja, ataques também à nossa fé, à nossa integridade, sem dizer no fato, irmãos, que a sociedade num todo, nós estamos vivendo um verdadeiro momento de aceleração da ruína moral. Temos visto isso todos os dias praticamente. Não precisamos ler muito, não precisamos nos inteirar muito, mas a sociedade em si, um comportamento humano em si, tem nos mostrado isso. Isso nos traz uma certa preocupação, porque quando nós focamos nestas coisas, quando nós debruçamos a nossa mente, o nosso coração e a nossa atenção a estas coisas, nós acabamos na nossa trajetória de vida sendo dominado por algumas coisas. A ansiedade é uma delas, que depois acaba culminando na depressão, o desespero em algumas vezes também, e isso vai fazendo com que a nossa vida fique cada vez mais sendo refreada. A gente começa a parar, a gente deixa de viver. A gente vai perdendo a expectativa e a vontade de viver também. Os sonhos a gente vai botando para depois, por conta do que temos vivido nesses últimos momentos. A esperança vai indo embora cada vez mais. Mas diante de tudo isso, irmãos, dessa expectativa de esperança, que vem da parte do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode mudar toda e qualquer situação, pode mudar a nossa visão para esse tempo presente e muito mais ainda para o tempo futuro, para aquilo que ainda vem à nossa frente. Trazendo em meio a tudo isso a sensação de paz, de tranquilidade e de alegria também aos nossos corações. Nós vamos falar muito nesse sermão aqui sobre a pessoa responsável em promover tudo isso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E baseado nesse texto, eu quero tirar 3 aplicações para nós nesta noite. E a primeira aplicação, a primeira ideia que eu quero tirar, é de que ainda há esperança, nós ainda temos esperança, porque o nosso Redentor vive, ainda vive. Eu lhe convido a adiantar um pouco o texto, além do texto em que lemos, capítulo 23, convido agora você a ir comigo no capítulo 24, versículos de 1 a 6. Lucas 24, de 1 a 6. Vai dizer assim: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estavam elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Antes de nós entrarmos nesse contexto aqui, eu preciso voltar um pouquinho na história para você entender isso aqui. Essa história, na verdade, começa no Antigo Testamento. Todos nós, seres humanos, nós somos a obra mais perfeita da criação de Deus. Se você abrir no livro de Gênesis, você vai ver toda a criação, mas quando chega lá no capítulo 1, versículo 31, quando Deus faz o homem, Deus olha e usa a seguinte expressão: e viu Deus que era muito bom. Nós somos a obra mais perfeita da mão de Deus. Deus não só nos fez e nos entregou ao acaso, não. Os nossos pecados, as nossas transgressões nos afastaram de Deus, ou melhor, nós nos afastamos de Deus e começamos a caminhar a passos largos para a perdição eterna.
Mas Deus, com sua misericórdia, Deus, com o seu amor, não desistiu de nós, não nos abandonou, não nos entregou à própria sorte. O Senhor, então, usou meios, alianças é o termo mais correto, para nos resgatar, para nos trazer de volta ao projeto original. Mas os nossos pecados, cada vez mais, iam nos afastando de Deus. Nós estamos estudando também, não deixa de ser um estudo, mas quem está acompanhando o plano de leitura da Bíblia em 2 anos, nós começamos a ler essa semana agora o livro de Levíticos. E não sei se você prestou atenção, mas para cada pecado, para cada tipo de pecado, existia um tipo de expiação. E toda a expiação para o pecado era baseada em sacrifícios, onde animais precisavam morrer, onde o sangue precisava ser derramado para a remissão dos pecados. Isso é o que nós estamos estudando ali. E quando nós olhamos, irmãos, para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, dentre tantas outras alianças que Deus fez para nos resgatar, nós vemos em Jesus a última e a mais completa aliança. Porque, ao contrário de Levítico, do livro de Levítico e das leis mosaicas, não são mais os animais que são usados para o sacrifício. É o próprio Senhor Jesus que se faz sacrifício por nós, para a remissão dos nossos pecados. O próprio Jesus é o sacrifício. O próprio Jesus, Deus, por amor a nós, entrega o seu Filho Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados. Todos nós, sem exceção, estávamos caminhando a passos largos à perdição eterna, sem esperança, sem salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que você conhece bem, vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele usa a expressão cruz, quando ele vai falar da cruz, ele diz que a cruz é o palco do amor de Deus. É a revelação mais ampla do amor de Deus. Diferentemente de Deus falar, é na cruz que Deus manifesta esse amor por nós, entregando o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Baseado no livro de Isaías, na profecia de Isaías, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, falamos um pouquinho hoje pela manhã, Isaías 53, versículos de 4 a 6, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Jesus, na sua profecia, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. A profecia de Isaías apontava para a cruz de Cristo. Isaías fala do nascimento de Jesus e fala também da morte de Jesus. Mas na morte de Jesus, ele já apresenta esse Jesus como um sacrifício pelos nossos pecados. E no nascimento de Jesus, ele apresenta um Jesus Cristo, ele fala de um Jesus que traz para nós algumas aplicações para as nossas vidas. Ele vai dizer que Jesus que vai nascer é o maravilhoso conselheiro, ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. É assim que ele anuncia esse Messias que ainda vai chegar e a maneira como esse Messias também vai morrer.
E o que isso tem a ver com a cruz de Cristo, irmãos? Quando nós entramos no contexto que nós lemos aqui sobre a crucificação, existiam naquele tempo religiosos, homens que se diziam religiosos, mas que queriam limitar a pessoa de Jesus, quem Jesus de fato era na vida daquelas pessoas. Tentavam de toda forma cercear, limitar, pôr limite. Não aceitavam a pessoa de Jesus e também queriam desconstruir a pessoa de Jesus. Jesus chega quebrando paradigmas, irmãos, e esse era o maior pavor que eles tinham. Estamos falando sim da crucificação, mas Jesus, quando vem, Jesus traz um novo tempo. Jesus traz um tempo de graça, de compaixão para aquelas pessoas e para nós também. E eles não aceitam muito bem isso, não digerem muito bem isso. E tudo que eles tentam fazer, tudo que eles maquinam, é tentar justamente apagar a imagem, os feitos e a pessoa de Jesus. No entendimento deles, na mentalidade deles, matando Jesus, eles matariam também a esperança na vida daquelas pessoas. Matando Jesus, eles matariam a história de Jesus também. Matando Jesus, vale ressaltar, eles matariam e encerrariam com as profecias de Isaías. Nesse tempo da história, eles tinham um rolo de Isaías. E provavelmente já haviam lido sobre isso. E tudo que eles queriam, irmãos, era justamente apagar a imagem de Jesus e tirar do coração e da mente daquelas pessoas a esperança para viverem. Doce engano, irmãos. Doce engano. Era um tempo em que as pessoas estavam nas mãos deles. As pessoas que já conheciam o Yahvé, as pessoas que já simpatizavam com a própria pessoa do Senhor Jesus, ainda assim estavam nas mãos daqueles que se diziam religiosos da época, os maiorais. E eles queriam cercear, não queriam deixar que as pessoas tivessem essa imagem de Jesus. Doce engano, irmãos. Doce engano. Tinha alguns detalhes, irmãos, que a gente também precisa ressaltar aqui acerca desta cruz. Na mentalidade deles, eles estavam matando a Jesus. Mas eu preciso ressaltar com vocês que esta cruz, ela já estava destinada para Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Não foi Roma que matou Jesus, que levou Jesus à cruz. Não foram os judeus com toda a trama, tudo aquilo que tramaram. Não foi o Sinédrio no seu senso de juízo. Não foi Judas quem o traiu. Não foi Pedro que o negou. Não foram os discípulos que se afugentaram. Não foi Pilatos que o sentenciou. Tudo isso fez parte do processo. Mas aprove ao Senhor, diz a palavra de Deus, moê-lo para a remissão dos nossos pecados. E o que eles não sabiam, irmãos, e talvez não esperassem, ainda que soubessem, só não quisessem, só não queriam aceitar, é que Jesus não tinha só o poder como eles pensavam. Jesus tinha todo o poder, irmãos, inclusive para vencer a morte, inclusive para manter viva e acesa a esperança. É nesse momento da história que eles se complicam, irmãos. Cada gota de sangue derramada naquela cruz era o poder de Deus sendo manifestado em amor a cada um de nós. Nenhuma gota daquela foi derramada de forma sem intenção, despretensiosa, não. Cada gota de sangue derramada ali teve um porquê, irmãos. O amor de Deus em relação a cada um de nós. E eles tentam matar esse Jesus. E as mulheres, quando chegam ali, Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago e Salomé, para preparar o corpo de Jesus, o anjo então aparece para ela e diz: por que vocês estão procurando entre os mortos? Por que vocês estão aqui? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Anuncia aos outros, fala aos outros, participa com os outros, compartilha com os outros. O que eu quero pensar, irmãos, com vocês, nesta noite também? Talvez nós tenhamos aqui no templo, ou talvez na transmissão, pessoas que talvez já tenham ouvido falar de Jesus, pessoas que talvez já tenham tido alguma experiência com Jesus, pessoas que já tenham ouvido falar acerca do seu amor, mas pessoas que por conta do tempo em que nós estamos vivendo, foram deixando esse Jesus cada vez mais de lado, foram se esquecendo cada vez mais desse Jesus, foram negligenciando cada vez mais esse Jesus. Jesus foi deixando de existir e de viver no coração de algumas pessoas. A existência de Jesus na vida de algumas pessoas foi deixando de ser notória. Talvez pelo mundo, ou pelo contexto, ou pelas coisas ao redor de algumas pessoas. As pessoas foram se entregando mais às suas questões, aos seus problemas, ao seu modo de viver e deixando Jesus de lado. Era tudo que os religiosos da época queriam. Incutir na mente das pessoas tantas outras coisas e tirar a pessoa de Jesus. E quanto mais nós olhamos para as nossas questões, quanto mais nós olhamos para os nossos problemas, mais nós deixamos de olhar para Jesus. Era isso que eles queriam fazer com Jesus. Queriam tirar a esperança, irmãos. E é isso que o mundo quer fazer com muitas pessoas. Tirar a imagem desse Jesus. Tirar os feitos deste Jesus. Tirar a visão, o foco deste Jesus. O mundo tem prazer em ter as pessoas nas suas mãos. O mundo que eu falo aqui é o pecado. Tem o prazer de ter as pessoas amarradas em suas mãos. Era essa a visão que os religiosos da época tinham. Eles tinham prazer em ter o povo de Deus amarrados a eles, não querendo ver a pessoa de Jesus. Jesus está vivo, irmãos, mais vivo do que nunca. A nossa esperança está viva, porque Ele não está morto, Ele não está no sepulcro, Ele vive. É isso que os anjos falam ali. E no livro de Jó, que nos capítulo 19, versículo 25, Jó, ele tem algumas falas, algumas coisas, algumas expressões que ele coloca, irmãos, que nos deixam assim, extasiados com tamanha convicção de fé que ele tem. No livro de Jó é verdade, ele está falando acerca do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esse é um tempo difícil na vida de Jó. Esse é um tempo de dores na vida de Jó. Esse é um tempo de provação na vida de Jó. Mas Jó não deixa a esperança morrer. E ele expressa isso daqui: eu sei que o meu Redentor vive. E é isso que nós precisamos tomar posse nesta noite, irmãos. Creia nisto. O nosso Jesus está vivo. Ele não morreu. A nossa esperança não está morta. Ele ressuscitou. E a ressuscitou também o nosso Redentor vive. Um Redentor pessoal. Um Redentor também presente para toda e qualquer circunstâncias da nossa vida. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Você que nos visita nesta noite também, creia nisto. Ainda há esperança, porque o nosso Redentor vive. Amém, queridos? Segunda ideia, Lucas capítulo 23, volte no texto, por favor. Ainda há esperança, porque o nosso Redentor é compassivo.
Volte comigo no texto, vai dizer assim: quando chegaram ao local chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Compassivo, irmãos. Alguém que tem compaixão. Alguém que se compadece, irmãos. Eu sei que é uma expressão talvez difícil, de difícil entendimento para algumas pessoas. Esta fala de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus, irmãos, é tão grande, a compaixão de Deus é tão grande, ao ponto de Jesus pedir perdão pelos seus opositores, para as pessoas que o colocaram na cruz. O texto que nós lemos agora, acabamos de ler, ele começa dizendo assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Quando chegaram. Antes de chegar, irmãos, ao Calvário, a história, os textos bíblicos vão mostrar para nós o quanto Jesus sofreu nas mãos daquelas pessoas. O sofrimento de Jesus, na verdade, começa no Getsêmani, quando ele está em oração e os soldados chegam ali, agridem Jesus. Jesus é escarnecido, humilhado, agredido, irmãos. Não pegam Jesus com carinho, não, e o levam, não. Pegam Jesus com violência, arrastam Jesus e vão levando Jesus. Levam Jesus, o texto vai dizer, a Anás, sumo sacerdote. Anás levam a Caifás, Caifás volta para Anás. Juntam toda a trama, levam até Herodes. Herodes, por sua vez, manda Jesus até Pilatos. Pilatos manda Jesus voltar a Herodes. E nesse vai lá e vem cá, irmãos, imaginem como não foi o sofrimento do nosso Jesus. Como eu disse, eles não vão conduzindo Jesus como uma pessoa, conversando, dialogando com Jesus, não. Eles vão batendo em Jesus. Alguns textos dizem que eles vão com cana. Não bastasse as chicotadas, vão dando uma espécie de vara, de cana, batendo em Jesus. Jesus, quando recebe as chicotadas, lançam sobre ele uma capa. E depois, dado em determinado momento, quando tiram essa capa das costas de Jesus, eles não tiram com carinho. Só quem já se feriu, hoje não muito mais, mas antigamente, né? Quando a gente se machucava e às vezes dormia e a roupa colava, meu irmão, pensa numa dor, né? De ver estrela. E para você tirar, às vezes, né? Às vezes uma feridinha boa, mas você dormia, esquecia, quando amanhecia estava colado. Hoje a tecnologia quase não ouve mais falar nisso. Mas só quem já sofreu um pouquinho sabe, quando chegam em Jesus, não tiram a capa devagarzinho. Jesus, vem cá, deixa eu tirar a capa aqui com um jeitinho. Não. Eles puxam com toda a força, irmãos. Jesus sente dores que a gente não consegue mensurar. O povo, irmãos, faz coisas com Jesus que nós não podemos mensurar. Levam Jesus a julgamento. A trama leva Jesus ao julgamento. Por ocasião da festa, soltava-se um preso. Colocam Jesus diante de um outro malfeitor chamado Barrabás. E começa a perguntar: quem vocês querem que solte? O povo grita: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Em relação a Jesus, seja o quê? Crucificado. Crucifica-o, crucifica-o. Por isso o texto começa dizendo isso: quando chegaram na cruz. As insinuações não terminaram, irmãos, não pararam. A cruz por si só já era um sinônimo de vergonha, de humilhação, irmãos, de exposição, mesmo Jesus não ter tido nenhum pecado, ele é exposto à
humilhação. E o povo começa a gritar. E o povo começa a zombar de Jesus. Um dos ladrões que está ao lado não faz diferente. Salva-te a ti mesmo e a nós também, se és tu o Cristo. Os religiosos da época abaixo, observando também, falam a mesma coisa. Se és tu o Cristo, esse Cristo que você fala que é, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Em alguns relatos do Evangelho vai dizer que Jesus teve sede. O soldado pega uma esponja, molha no vinagre, leva com uma vara até a boca de Jesus. E Jesus, quando olha, irmãos, para tudo isso, usa essa expressão que nós falamos aqui: Pai, perdoa-lhes. Perdoa essas pessoas. Perdoa tudo isso que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo tudo aquilo, Jesus tem compaixão daquelas pessoas. A esperança continua viva porque Jesus tem compaixão. Nós estamos nos aproximando do carnaval e eu confesso a vocês que muito me preocupa com tudo que já vimos até aqui e com tudo que está sendo proposto para esse carnaval. Mas eu posso confessar uma coisa para vocês, irmãos, eu vejo Jesus olhando para essas pessoas também com um olhar de misericórdia, falando: Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, usando Jesus como pretexto para enredos e para tantas outras coisas. Eu vejo Jesus olhando para essas pessoas também, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. A esperança para nós, irmãos, porque o nosso Redentor é compassivo. E você pode dizer: mas pastor, eu não fico zombando de Jesus, eu não fico escarnecendo de Jesus, eu não faço nada disso, pastor. E eu vou lhe entender perfeitamente. Mas a compaixão de Jesus, ela vai além disso, irmãos. Vai além dessas coisas. Eu não sei, talvez você não zombe de Jesus, mas como você trata Jesus? Quem é Jesus para você? Como você vê esse Jesus? O quanto Jesus é importante para você? Você pode não escarnecer, você pode não zombar, mas ainda assim, enquanto você não abre o seu coração para Jesus, você continua na condição de compaixão, assim como nós também. O Senhor continua sendo compassivo para com você também. A esperança continua viva para você, porque é para você também. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30, vai dizer assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Diferentemente do nosso vocabulário português, quando usamos a expressão ignorância, nós temos a ideia de pessoa que é rude, que é braba, que dá fora nas pessoas, né? No contexto brasileiro, a gente pensa assim. Mas essa ignorância que Atos dos Apóstolos aqui, Lucas relata para nós, quer dizer com o ignorar a pessoa de Jesus. Ignorar pelo fato de não dar relevância para a pessoa de Jesus. E Lucas vai dizer que Deus não leva em consideração esse tempo da ignorância, e por isso que Jesus na cruz, olhando para aquelas pessoas, olhando para nós, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E talvez tenhamos corações aqui nesta noite que não escarnecem do Senhor, não zombam do Senhor, mas o Senhor também ainda não tem um lugar de primazia em seu coração. E o Senhor também está dizendo para você nesta noite, olhando para o seu coração e pedindo ao Pai: tem compaixão desse meu filho, dessa minha filha que ainda não se encontrou? Tem compaixão desses corações que ainda não se renderam a mim, desses corações que ainda não se converteram, irmãos? A mesma compaixão que Jesus teve naquele tempo, na cruz do Calvário,
Ele tem também nos dias de hoje. Ele tem também hoje aqui neste lugar. Ainda há esperança para a sua vida, meu querido. Ainda há esperança para a sua vida, minha querida. Porque o nosso Redentor, apesar de toda a sua trajetória de vida, Ele é compassivo. Ele tem compaixão de você. Tome posse disso hoje, acredite nisso. O Senhor tem compaixão para com a sua vida também. A terceira e última ideia que eu quero pensar com vocês é que ainda há esperança, porque o nosso Redentor é misericordioso. Uma palavra muito próxima da compaixão, mas você vai entender. O nosso Redentor, Ele é misericordioso. Capítulo 23, versículo 39 a 43, vai dizer assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra misericórdia ela é muito próxima, mas ela tem um significado ainda maior. A palavra misericórdia significa tratar alguém com compaixão além do que a pessoa merece. E como a cruz era o palco do amor de Deus, Jesus agora é mais pessoal. 2 malfeitores, 2 ladrões, 2 situações. De um lado, um zomba de Jesus. Do outro lado, o outro vê uma esperança ainda naquele tempo ali. 2 vidas sentenciadas à morte. E o que é pior, a morte física e principalmente sentenciados também à morte espiritual. 2 vidas que têm as mesmas oportunidades. As mesmas misericórdias estão estendidas aos 2. O mesmo olhar de compaixão de Jesus está estendido também aos 2. Mas tem alguns detalhes aqui, irmãos, que eu preciso ressaltar com você. O texto não fala o que esses homens fizeram. Mas no nosso entendimento jurídico, todo mundo tem um pouco de juiz, acho que a gente consegue entender que não foram coisas boas. Não foram coisas boas. Uma pessoa para ser sentenciada à morte, e morte de cruz, morte de vergonha, não foi coisa boba que eles fizeram. Foi alguma coisa muito grave. E agora eles estão ali prontos a morrer. E o que é que me chama a atenção, queridos? E às vezes eu comigo mesmo fico pensando em algumas ações, alguns gestos de Jesus. Eu fico imaginando como não foi o olhar de Jesus quando Pedro o nega. Eu fico imaginando que o olhar de Jesus deva ter entrado como uma flecha no coração de Pedro, quando o Senhor diz para ele que antes mesmo que o galo cante, Pedro, ainda nesta noite, por 3 vezes você vai me negar. Eu fico imaginando Jesus na cruz, talvez com o movimento do corpo totalmente já reduzido por conta da posição em que ele estava. Mas eu fico imaginando um Jesus ainda fitando os olhos para aquele homem e dizendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Percebam, aqueles homens que estava sentenciado à pior morte, a pior de todas as mortes, que era a morte espiritual.
o Senhor olha para ele com um olhar de misericórdia. A mente desse malfeitor, ela é limitada. Ele pede a Jesus: lembra de mim quando o teu reino voltar. De alguma forma, ele já sabia, já tinha ouvido falar sobre a segunda volta de Jesus, que ele fala: lembra de mim quando o Senhor voltar no teu reino. Ele está pensando no futuro. E Jesus está mostrando para ele o presente. E vai dizer para ele: hoje mesmo, filho, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você está sendo alcançado pela minha graça, pela minha misericórdia em sua vida. Hoje mesmo você vai estar comigo. E o que é que eu trago para nós, irmãos? Como eu falei lá no comecinho, vivemos dias difíceis. E quantas não são as sentenças já decretadas sobre nós? Quantas não são as sentenças decretadas sobre nós? Quantos casamentos sentenciados à separação? Quantas famílias sentenciadas à destruição? Quantas vidas sentenciadas também? Quantos projetos sentenciados? E o que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, é um Deus olhando para nós, tendo compaixão e misericórdia de nós. E sabe o que é melhor? O Senhor, quando olha para aquele ladrão, o Senhor não critica, o Senhor não julga, o Senhor não aponta, o Senhor não fala desse, daquele ou daquele crime, não. O Senhor não coloca nada disso na balança. Ah, pastor, mas então o Senhor ignorou os pecados daqueles homens? Claro que não, irmãos. Claro que não. O Senhor tinha um jeito especial quando o assunto era pecado. O amor de Deus e o jeito especial que Ele tinha de tratar era bem diferente daquilo que nós pensamos. O nosso senso de juízo, o nosso senso de avaliação, o Senhor não coloca nada disso. Volta um pouquinho depois na leitura bíblica e você vai ver quando a mulher que é pega em adultério, qual a atitude de Jesus para com aquela mulher. Jesus desmereceu o pecado daquela mulher? Eu pergunto para vocês. Não. Jesus sabia que ela estava com pecado. Jesus sabia que ela havia pecado. No final ele diz o quê? Vá e não peques mais. Quando Jesus encontra com Zaqueu, Jesus não sabia quem Zaqueu era? Corrupto, ladrão. Jesus discute com Zaqueu, Jesus aponta o dedo para Zaqueu. Não. Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Talvez a sentença que esteja sobre a sua vida, talvez o mundo esteja apontando o dedo para você. Talvez o mundo esteja lhe acusando. Talvez a sentença que está sobre a sua vida seja por conta do seu erro, do seu pecado, da sua falha. Nada acontece por acaso. Mas ainda assim, queridos, a misericórdia de Deus não olha para essas coisas. O Senhor não olha para essas coisas. O Senhor olha para você e diz para você: hoje mesmo eu posso transformar essa situação. Hoje mesmo eu posso transformar este quadro. Hoje mesmo eu posso transformar esse relacionamento. Eu posso resgatar este relacionamento. Eu posso reatar esta família. Hoje eu posso salvar esta vida. Hoje. O Senhor tratou com aquele ladrão naquele dia, por conta da sua misericórdia. Mesmo sentenciado, o Senhor tratou com ele por conta da sua misericórdia.
E talvez a sua vida hoje, mesmo sentenciada, o Senhor também olha para você com um olhar de misericórdia. Eu imagino o Senhor olhando para você com um olhar de compaixão e de graça, olhando para você e dizendo para você, hoje mesmo eu posso mudar o cenário da sua vida. Hoje mesmo eu posso mudar a situação da sua vida. Não estão acreditando mais em você, mas eu posso mudar. Você está achando que você está no limite, aqui é o fim, não há mais o que fazer, não há mais esperança? Ainda há esperança para você, sim, eu posso mudar isso hoje. É promessa do Senhor, irmãos, para nós. É promessa de Deus, foi promessa de Deus na vida daquele homem, é promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida também, hoje. O Senhor quer tratar com você hoje, irmãos. As sentenças impostas a você, elas podem cair por terra hoje. Os seus pecados podem ser lavados hoje, podem ser redimidos na cruz de Cristo hoje. O Senhor quer tratar com você hoje. E o que é mais importante, queridos, assim como foi para aquele malfeitor, a pior sentença que estava decretada sobre ele pode estar também sendo decretada sobre a sua vida hoje, que é a sua morte espiritual. E o Senhor não quer deixar que você morra sem a sua salvação em Cristo Jesus. O Senhor quer tratar com você hoje, Ele quer que você experimente o novo de Deus, essa nova aliança de Deus hoje. Ainda há esperança, meu querido, minha querida, é hoje que o Senhor quer tratar com você, creia nisto. Eu não lhe conheço, eu não conheço o seu histórico, não conheço a sua vida, mas o nosso Deus conhece. E Ele diz para você, nesta noite, ainda há esperança. Eu queria que você baixasse sua cabeça neste momento, em nome de Jesus, convidar o Yuri para vir aqui me ajudar. Ainda há esperança, não está acabado, ainda não acabou. Não sei como você veio hoje, não sei como está o seu coração, como está a sua vida. Na verdade, talvez eu nem lhe conheça. Mas o fato de você estar aqui hoje, o fato de você ter ouvido a palavra de Deus nesta noite, é para Deus afirmar em seu coração que ainda há esperança para a sua vida. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas há esperança para você. Primeiro porque o nosso Redentor vive, o nosso Cristo está vivo, o nosso Redentor vive, é um Deus presente, Ele está aqui nesta noite, olhando para você, com um olhar de graça e compaixão. Ainda há esperança para a sua vida, meu querido e minha querida, porque o nosso Redentor, Ele é compassivo. Ele é compassivo. Você pode não zombar do Senhor, você pode não escarnecer do Senhor, mas talvez você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. A esperança para você nesta noite também, meu querido, porque o nosso Redentor é misericordioso, a sua compaixão vai além daquilo que você imagina. Talvez você não se julgue nem mesmo merecedor do perdão de Deus, mas é a misericórdia de Deus que um dia chegou até nós, e é a misericórdia de Deus, a mesma misericórdia que hoje também está chegando a você. Creia nisto. Talvez você que veio aqui nesta noite, talvez você já tenha tido a sua vida sentenciada, o seu casamento sentenciado, os seus projetos sentenciados, e uma sentença negativa. Eu quero dizer para você que há esperança para você nesta noite. Há um Deus misericordioso que não coloca em conta os seus pecados, pelo contrário, Ele quer se fazer presente na sua vida, para que você também tome posse do sangue que foi derramado lá na cruz, para a remissão deste pecado que talvez hoje esteja sentenciando a sua vida. Eu quero fazer uma primeira pergunta nesta noite, para as pessoas que aqui estão, que nos visitam, que ainda não têm um encontro com Cristo. Nós um dia entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi por nós, abrimos o nosso coração
e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reacendemos dentro de nós a esperança na pessoa do Jesus Cristo ressurreto. E eu pergunto para você que está aqui nesta noite: você quer nesta noite abrir o seu coração para Jesus? Você que entrou aqui sem esperança, você que entrou aqui desesperado por algum motivo, mas talvez o motivo principal seja a falta de Jesus em sua vida. Há alguém aqui nesta noite que quer abrir o seu coração e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu queria que você levantasse uma de suas mãos dizendo: pastor, eu preciso de Jesus, eu preciso desse Cristo, eu reconheço esse sacrifício de Jesus na cruz, eu preciso abrir o meu coração para Ele nesta noite. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, recebendo como seu Salvador? Alguém na galeria, alguém aqui embaixo, que quer abrir o seu coração? Alguém na transmissão, faça um contato conosco, que esteja recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta noite. Mas não perca a oportunidade. Aquele ladrão, sem saber, ele foi até a última instância e foi agraciado pela misericórdia de Deus. Não deixe a sua decisão para depois. O tempo é hoje, o Senhor quer tratar contigo hoje. Há alguém? A segunda pergunta que eu faço é para a igreja do Senhor Jesus. Mesmo enquanto igreja, mesmo enquanto servos e servas do Senhor, as lutas também chegam até nós. As provações também chegam até nós. Eu não sei qual é o quadro da sua vida hoje. Você que já aceitou a Jesus. Mas se há alguma inquietação em seu coração, se você sente que há alguma sentença sobre a sua vida, eu quero lhe convidar nesta noite a tomar posse desta bênção, que é a presença de Jesus mais uma vez, que é a misericórdia de Jesus mais uma vez sobre a sua vida. Que você saia daqui desta noite fortalecido no Senhor, entendendo que a sua questão, que o seu problema está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se esta sentença está por conta de algum erro, de algum pecado sobre a sua vida. Também não me importa. O que me importa é dizer para você nesta noite que o Senhor continua olhando para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, não te criticando, não te julgando, mas olhando para você com um olhar de compaixão e de graça. Ainda há esperança para você nesta noite. Convido você a se colocar de pé, toda a igreja, por favor, equipe, chega para cá, nós vamos cantar o louvor que diz justamente isso: esperança. Eu quero convidar você que quer colocar diante do Senhor alguma questão, que quer se colocar diante do Senhor, a vir aqui diante do altar do Senhor. Nós vamos orar após o louvor. E se você quiser vir para esta oração, fique bem à vontade para vir. Se você quiser colocar alguma situação, alguma questão diante do altar do Senhor, esse é o momento também. Enquanto cantamos, saia do seu lugar pela fé e venha até aqui. Há esperança para você nesta noite. Amém, queridos? Vamos cantar. Tudo posso em ti.